Já pensou em trabalhar com Big Data, inteligência artificial, desenvolvimento de apps ou jogos digitais? A carreira tema do episódio de hoje oferece essas e outras oportunidades incríveis. Primeira jornada. Salve, salve! Eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. A graduação em Ciências de Dados e Negócios habilita profissionais para atuar em diversos ramos da tecnologia. E para entender melhor quais as possibilidades de futuro para quem se forma nessa área, hoje eu converso com o Flávio Marques Azevedo, coordenador da graduação em Ciência de Dados e Negócios da SPM. Seja muito bem-vindo de volta à Primeira Jornada, Flávio. Muito grato pelo convite, Zá. Estou aqui à disposição para responder todas as dúvidas que você tem aí. Muito legal. Vamos bater esse papo sobre ciência de dados e negócios. Então, como que você pode ver na atualidade, dentro desse cenário que a gente tem hoje do mercado de trabalho? Por que essa carreira é tão promissora? O que você pode contar pra gente, Flávio? Tempos atrás, a gente começou a ouvir falar na questão de geração de dados, o termo Big Data ficou muito em evidência, só que naquele momento a gente não tinha nada em especial para poder processar esse grande volume de dados. Aí a gente resgatou conceitos de inteligência artificial e hoje tudo ficou muito mais claro. Então a ciência de dados vem hoje para poder processar esses dados e começar a trabalhar com grandes resoluções de problemas usando inteligência artificial, que nada mais é que você criar um modelo preditivo, um sistema de classificação. Então é por isso que hoje ciência de dados ficou tão importante. Dados são tudo hoje, né, Flávio? É muito importante. Olha, toda empresa que se considera com um potencial de não realmente afundar, ela precisa ter uma cultura data-driven, então ela precisa ter uma cultura orientada a dados. Isso é fundamental para a sobrevivência de qualquer empresa. Então, fundamental mesmo, gente, é super importante. E agora, Flávio, pensando no mercado mesmo, né? Quem se forma em ciência de dados e negócios pode fazer o quê no mercado de trabalho? Que tipo de atuação? Quais são as profissões que podem estar interligadas com essa atuação? Vou fazer uma analogia aqui, porque acho que a analogia é bem legal para a gente explicar um pouquinho das profissões que surgem aí com a questão de dados. Então imaginem vocês que a gente tenha o ciclo do ouro. No ciclo do ouro, a gente primeiro tem que fazer a prospecção dele, que está debaixo da terra. Quem faz isso é um profissional chamado engenheiro de dados. Mas o que eu vou fazer se eu tenho então o ouro prospectado? Eu vou fazer um anel, eu vou fazer uma corrente, eu vou fazer uma joia. Quem faz essa joia é o cientista de dados. Mas tem que ter um profissional que está na ponta, que é um profissional que ele precisa ter um conhecimento para que esse anel, para que essa corrente seja vendida. Então seria um usuário avançado em dados, que a gente chamaria hoje de um cientista de dados cidadão, que seria o analista de dados. Então esses três profissionais é o que a gente consegue entregar com maior claridade aí para o mercado de trabalho. Essas atuações você acha que são as mais, que ficam mais claras mesmo para a gente entender? Sim, no que a gente chama de carreira de dados, esses são os três grandes profissionais. É claro que o cientista de dados ele vai ter que ter um conhecimento muito aprofundado em uma linguagem de programação que é apropriada para dados, que seria o Python, ou uma linguagem R. O engenheiro de dados ele vai ficar no backstage, é quem vai deixar tudo pronto para que o cientista de dados atue. Então o engenheiro de dados ele vai ter que ser bom em infraestrutura, nessa parte de segurança, na parte de processamento de grandes volumes de dados. E já o analista de dados, ele vai ser um cara muito importante e um tomador de decisão, mas vai ser um usuário avançado em dados. Então vai estar um pouco fora da engenharia e da ciência de dados. E dentro dessas atuações, né, Flávio, que setores e os tipos de empresa, assim, que você pode trazer um pouquinho para clarear para quem está ouvindo a gente, pensando assim, qual tipo de empresa que vai me contratar se eu for um profissional dessa área? Hoje em dia a gente tem aí as grandes empresas financeiras estão aquecendo muito o mercado. Então todos os bancos, sejam eles bastante conhecidos ou não, sejam eles aqui do Brasil ou mundiais, estão aquecendo muito o mercado procurando cientistas e engenheiros de dados, principalmente os cientistas de dados. Agora, eles podem ter uma amplitude de mercado de trabalho muito grande. Então qualquer empresa que tenha dados para serem analisados precisam desses tipos de profissionais. Tem estudantes que estão, por exemplo, no setor de cimento, no setor agro, no setor mesmo financeiro, empresas de varejo. A gente praticamente tem 100% dos estudantes trabalhando já no seu início do terceiro ano. Que legal, então realmente é uma carreira bem promissora. Interessante a gente falar bastante sobre ela aqui. Eu vou fazer uma pausa na conversa, mas a gente volta já.
Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Tô de volta para continuar o bate-papo com o Flávio Marques Azevedo, coordenador da graduação em Ciência de Dados e Negócios da SPM. Bom, Flávio, vamos falar agora da inteligência artificial mais uma vez, né? Conta pra gente quais são os impactos da inteligência artificial dentro dessa área, da área de Ciência de Dados e Negócios. Para os profissionais que estão se formando, se graduando nessa área, existe uma vantagem em relação às outras áreas? Assim, vocês estão um pouquinho à frente? Olha, sem dúvida a gente está à frente porque a inteligência artificial que a gente conhece hoje, ela é antiga. Só que hoje, por causa dos dados, ela voltou com tudo. E tudo que a inteligência artificial faz é automatizar processo. E o que a gente faz dentro de ciência de dados é, de certa forma, automatiza o processo porque eu vou tratar de grandes volumes de dados, vou trabalhar com treinamento e esse treinamento vai me gerar um modelo. Esse modelo vai ser utilizado pela empresa. Então, a gente larga na frente porque a gente ensina os estudantes a trabalhar com esses tipos de modelos que usam inteligência artificial por trás. E o que vai acontecer? Eles vão conseguir entender como funciona o algoritmo de classificação, um algoritmo de recomendação, como, por exemplo, o Netflix usa, como o Spotify usa, e vão conseguir gerar novos modelos. Por isso que eles saem na frente de muitos outros profissionais. Ah, bem legal, interessante isso. Você fala, inclusive, contextualizar pra gente aqui dos algoritmos que a gente tanto usa no dia a dia, né? Então, assim, você acha que o profissional que se forma nessa área pode também trabalhar nesse sentido? Porque a gente fala tanto de algoritmo, né? Mas é interessante pensar que tem ali um profissional que pode redirecionar isso. Seria isso, Flávia? Na verdade, ele vai pensar mais no futuro, mas pensar a longo prazo, ele vai poder entender o modelo de negócio da empresa, vai entender os dados, vai criar um novo modelo que vai ser o mais apropriado para que a empresa tenha um potencial significativo de competição no mercado. Então, por exemplo, uma empresa na área de telecomunicações ou na área de televisão, para que ela consiga prever qual é o melhor programa que vai entrar num determinado horário para um público-alvo específico, eu preciso de um modelo de classificação para que ela não erre. E as empresas não precisam errar mais como erravam antigamente, por causa justamente desses modelos que a gente consegue treinar. E aí a gente tem um fator chamado acurácia, é o quanto o meu modelo vai acertar. Isso para a empresa é fundamental. Ela vai saber que o modelo vai errar 5%, 10%. Isso é fundamental para ela. Realmente é uma informação super importante, é um direcionamento, assim, uma riqueza realmente para a telecomunicação, né? Para quem quer ter essa resposta do público, do cliente. Então, acho que é bem, bem interessante mesmo. E, Flávio, pensando um pouquinho agora na graduação da ESPM, como que essa graduação acontece, né? Como prepara os profissionais para o futuro? Tem algum diferencial dentro da ESPM que a gente pode falar aqui um pouquinho? Existe sim, e eu acho que o primeiro diferencial é que o curso está no ecossistema da Marketing Powerhouse, que no caso é a excelência do marketing da ESPM. Então isso já é um diferencial. Outro diferencial é que a gente já faz de forma muito clara o uso de eletivas dentro do curso. E o que seriam essas eletivas? Então você está fazendo um curso de graduação no seu primeiro e segundo ano, toda a carga horária mais importante vai ser dada no primeiro e segundo ano, porque a carga horária é mais alta do que qualquer outra instituição de ensino, e os estudantes, eles no final do segundo ano já começam a procurar estágio. Isso indica que eu já consigo entregar um cientista de dados no final do segundo ano. Isso é fato, para começar a fazer um estágio. Agora, você imagina que ele vai ter 2 anos a mais, porque ele tem um curso em 4 anos. Então, o que a gente faz no terceiro e quarto ano, que realmente é o nosso diferencial, que é a questão das eletivas. Então, nas eletivas, a gente vai elevar o nível, no caso, do que eles têm de conhecimento, porque se eles têm tudo que é necessário nos 2 primeiros, nos 2 últimos a gente vai oferecer o que é de melhor e, inclusive, eu posso afirmar que a gente praticamente tem uma especialização dentro da graduação, porque em 8 eletivas, eles têm uma carga horária muito próxima ao que seria uma especialização. Então, eu consigo fazer com que ele tenha um valor agregado para que o valor de remuneração dele seja mais alto que qualquer outro tipo de profissional de qualquer outra instituição de ensino. Então, a gente tem, sim, já estudantes no terceiro ano que já são contratados naturalmente. E no final do quarto ano, ele já tem um nível de remuneração altíssimo. Então, esse é o nosso grande diferencial.
Muito legal esse conceito que você trouxe de ter uma especialização dentro da graduação, né? Porque a gente já tá ali, naquele momento que tá todo mundo envolvido, né? Na coisa de se graduar e tal. E além disso, a gente recebe um reforço, né? Um plus dentro desse processo. Bem interessante, Flávio. Isso é importantíssimo porque, para que a gente coloque um estudante no mercado de trabalho, a gente não vai colocar um estudante para que ele faça um estágio e a empresa precise ensinar algo a ele. Não precisa, porque a gente oferece num nível de profissionalismo já muito próximo que o mercado já precisa. Então isso é fundamental hoje. A empresa não precisa dedicar um esforço para esperar um tempo para que aquele estudante consiga atingir o conhecimento necessário. Ele já está pronto. Muito legal, Flávio. Te agradeço muito pelo papo, acho que deu uma clareada boa aqui para quem estava em dúvida sobre a carreira de ciência de dados e negócios. E espero que quem ouviu aí fique de olho também, porque eu acho que é uma carreira extremamente promissora e muito atual. Obrigada pelo papo e pelo conhecimento, Flávio. Muito grato pelo convite, Isaí. Eu acho que vou deixar também como todo final de conversa, né? A gente não fala que forma os profissionais do futuro, a gente forma os profissionais do presente. Exato, tem que ser agora. Obrigada, Flávio. Um abraço e até mais. Uau, ciência de dados é realmente uma carreira do futuro. Se você se interessou por essa área, não deixe de conhecer a graduação em Ciência de Dados e Negócios da SPM acessando spm.br. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada em sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.